Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Queria compartilhar uma palavra com vocês que está lá em Mateus capítulo 25, versículo 13, apenas um versículo, que Jesus disse: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. É um versículo que Jesus ele disse, um versículo muito interessante, que ele fala que nós devemos estar em vigilância, porque ninguém sabe o dia e nem a hora em que Jesus virá. Mas Jesus ele prometeu que um dia ele vai voltar. E o propósito de Jesus, quando ele voltar, é para buscar pessoas que tiveram compromisso com Deus, pessoas que tiveram o coração voltado às coisas de Deus. Nem todos irão subir para os céus, nem todos serão levados para o céu por Jesus. Porque esse é um versículo, é o último versículo de uma parábola que Jesus estava contando. Jesus ele diz que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo, do noivo. E Jesus ele fala que 5 delas eram prudentes, mostrando que nem todos irão para o céu. Por que 5 prudentes? Porque vai ter uma classe de pessoas na terra que vai para o céu porque tiveram um compromisso com Deus, que tiveram um compromisso com Deus, que viveram a obra de Deus intensamente, que viveram uma vida com Deus intensamente. Pessoas que tiveram um compromisso de todos os dias estar buscando a presença de Deus, se santificando diante da presença de Deus e vivendo uma vida diferenciada no meio de uma geração que prefere muitas das vezes viver uma vida sem Deus, que lembram de Deus apenas no Natal, que lembram de Jesus apenas na Páscoa, mas que todos os dias vivem uma vida como se Deus não existisse. Então Jesus conta que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Tomaram as suas lâmpadas. As 10 virgens tinham um propósito, iam ao encontro do esposo. Mas 5 delas tinham a consciência de servir a Deus com sinceridade. 5 delas tinham consciência do que era servir a Deus. E 5 delas não tinham compromisso de verdade com Deus. Viviam uma vida de aparência, uma vida sem Deus, sem propósito com Deus. Mas a Bíblia diz que o esposo ele começa a demorar de chegar, mas todas elas adormecem. Mas 5 delas estavam preparadas para, na hora do despertar, elas pudessem entrar na casa do noivo. Porque é uma parábola que Jesus ele conta em Mateus 25 sobre um casamento que vai acontecer, que é o casamento da igreja, da noiva, da esposa com o noivo que é Cristo. E vai chegar o dia que Jesus vai voltar. E aqueles que têm o azeite, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus em sua vida, irá subir. E quem é você nesse contexto? Você é a noiva prudente ou você é a virgem prudente ou a virgem imprudente? Quem é você nesse contexto? Você é aquele que serve a Deus com sinceridade ou você é aquele que lembra de Deus só no Natal ou na Páscoa? Quem é você nesse contexto? Você é alguém que todos os dias tem um compromisso com Deus e com as coisas de Deus, ou você vive uma vida de qualquer maneira, sem viver o que está escrito em sua palavra? Porque você tem toda a escolha de poder acreditar no que eu estou te falando, e você tem a escolha de poder não acreditar. Você tem a escolha de entrar pelo caminho de Jesus, ou você tem a escolha de não entrar pelo caminho de Jesus. Você tem toda a escolha de seguir a Jesus, e você tem toda a escolha de não seguir a Jesus. Porque nem todos aqueles que dizem que tem Jesus no coração realmente tem Jesus no coração. Porque ele vai vir e ele não vai levar todo mundo. Ele vai voltar e ele não vai levar pessoas boas. Ele vai levar pessoas arrependidas. Pessoas que se arrependeram